Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. E enquanto não sai o vídeo de saga que tá dando trabalho, eu trago aqui a análise de um episódio de uma série de terror dos anos 80, pouco lembrada, mas que vale a pena ser conferida. Que a série em questão se chama Werewolf e foi lançado aqui no Brasil como O Lobisomem Ataca Novamente, e saiu em 1987. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal se for novo, recomendando o vídeo para amigos e familiares fãs do gênero. Em que estou falando desse episódio a pedido de um inscrito e também membro do canal, então esse vídeo é para ele. Agora, sem mais enrolação, vamos prosseguir. O Lobisomem Ataca Novamente foi uma série de 87 a 88 que teve no total 29 episódios. Uma série diferente na época por causa da produção e o visual dos lobisomens, que era bem feito, e ao contrário de outras séries, principalmente a série Teen, que misturam lobisomens, vampiros, bruxas, tudo numa mesma história, essa série aqui se foca apenas nos lobisomens. Que nesse vídeo eu vou falar do primeiro episódio, o piloto, que foi lançado como um filme, porque era comum na época algumas séries o primeiro episódio ser como um filme, tendo 1h30 de duração, e o resto da série ter episódios normais. Isso aconteceu com o Lobisomem Ataca Novamente. O primeiro episódio é 1h30, parecendo um filme, e o resto da série são episódios de 20 minutos. Em que o episódio piloto acompanha o Eric, um estudante universitário que está vivendo sua vida normalmente, até que certa noite, quando volta para o seu apartamento, ele divide com seu colega de quarto, o Ted, e ele encontra o Ted nervoso, segurando um revólver com balas de prata, porque ele afirma ser um lobisomem, e pede para o Eric atirar nele. Mas o Eric, achando que está louco, não faz isso, então o Ted pede que o amarre numa cadeira até ele se transformar, para desse jeito convencer o Eric de que sim, ele é um lobisomem. E o Eric, relutante, aceita fazer isso, amarrando o Ted na cadeira, e então o Ted fala que há poucas noites ele estava trabalhando num barco pesqueiro e quando estava voltando, ele foi atacado por um animal selvagem e ficou ferido. Mas pela manhã, os seus ferimentos estavam sarados e apareceu um pentagrama na sua mão. E pouco tempo depois, a sua primeira transformação aconteceu e ele matou um casal num carro, percebendo que é um lobisomem e que precisa ser parado. Em que na história da série, os lobisomens podem morrer com balas de prata ou pelas mãos de outro lobisomem, mas que existe uma cura, que o único jeito de escapar da maldição é matando o lobisomem que criou a linhagem. Nesse caso, o lobisomem que mordeu o Ted. Então, horas depois, o pentagrama na mão do Ted começa a sangrar e a sua transformação acontece na frente do Eric, que agora percebe que é real, e o Ted transformado se solta, ataca o Eric e o morde. Então o Eric pega o revólver e mata o Ted com as balas de prata. Depois disso, o Eric é levado para o hospital, onde seus ferimentos se curam rápido. Ele vê que na sua mão tem um pentagrama, percebendo que a maldição agora está com ele. E recuperado, ele vai a julgamento pela morte do Ted, tentando se livrar por legítima defesa, ao mesmo tempo que reencontra a sua namorada Kelly, a irmã do Ted, e o Eric tenta convencê-la sobre a história do lobisomem, que ela não acredita. Então o Eric a convence a deixá-lo preso no armazém, onde tem a sua primeira transformação, e a Kelly escuta isso, ficando assustada, e começa a acreditar que tem algo errado nisso. E na manhã seguinte, com o Eric voltando ao normal, ela o leva onde o Ted trabalhava, e o Eric encontra o dono do barco que o Ted estava, chamado Skorzeny, que esse Skorzeny é o lobisomem que mordeu o Ted. E pro Eric se livrar da maldição, tem que matar ele. Mas após um confronto, o Eric vai embora, mas à noite o Skorzeny o segue e acaba sequestrando a Kelly, a levando para uma cabana. O Eric tenta ir atrás deles, mas acaba sendo preso por Hogan, um caçador de recompensas que pega pessoas para levar elas para o julgamento, porque o Eric não compareceu no dele. Mas preso no furgão, o Eric se transforma, foge dali e vai atrás do Skorzeny, encontrando a cabana com ele e a Kelly. Então o Skorzeny se transforma e os dois começam a brigar, causando um incêndio na cabana. A Kelly consegue sair dali e na luta o Eric é derrotado e o Skorzeny vai embora. E pela manhã, voltando à forma humana, o Eric se despede da Kelly e vai atrás do Skorzeny para matá-lo e desse jeito acabar com a sua maldição. Só que atrás dele vai o Logan,
que agora percebe que lobisomens são reais e decide caçar o Eric usando balas de prata. Então, esse é o enredo do primeiro episódio, e o resto da série acompanha isso, o Eric indo de cidade em cidade, atrás do Skorzeny, tentando fugir do Rogan, ao mesmo tempo que enfrenta outros lobisomens pelo caminho. Então, esse primeiro episódio é até que legal, consegue apresentar direito essa mitologia dos lobisomens na história da série. O visual, trilha sonora, edição e direção tem toda a pegada dos anos 80, as atuações são medianas, mas para uma série dos anos 80 é aceitável. Trazem também algo diferente sobre a maldição, que os amaldiçoados têm um pentagrama na mão e quando vão se transformar, o pentagrama começa a sangrar. Nesse quesito, lembra um pouco a série do Incrível Hulk, porque em ambas as séries tem os protagonistas, um deles é infectado pela radiação gama e o outro é amaldiçoado, e os dois vão andando pela estrada de cidade em cidade atrás de uma cura. E no Incrível Hulk, quando ele vai se transformar, a primeira coisa que muda são seus olhos, e no do lobisomem, quando vão se transformar, a primeira coisa que muda é o pentagrama que começa a sangrar. E o grande destaque da série são os efeitos práticos dos lobisomens, que são bem feitos, em que a série apresenta os lobisomens da raça Crinos, em que os efeitos foram criados pelo Rick Baker, o mesmo responsável pelo Lobisomem Americano em Londres, e também pelo remake do Lobisomem, e também criado pelo Greg Cannon, que criou os lobisomens de O Grito de Horror, de 81. Então na parte de efeitos só tem profissional, conseguindo trazer bons lobisomens, mesmo com o baixo orçamento da série, e com cada um tendo visual diferente, com o lobisomem do Eric sendo mais padrão, tentando não ser tão assustador, pois ele ser o protagonista. Já o lobisomem do Skorzeny é uma besta bem assustadora e macabra, por ele ser o vilão principal da série, então é legal essas diferenças. Mas o episódio tem problemas, o ritmo dele é bem arrastado, poucas coisas acontecem, e por ser uma série dos anos 80, a violência aqui é mínima. Aparece pouco sangue, as mortes que tem são censuradas. Mas tirando isso, é um bom começo, um bom episódio, em apresentar a mitologia da série e toda essa trama do Eric indo atrás da cura. Então para quem gosta de histórias de lobisomens, recomendo essa série. E dou então ao primeiro episódio da série a nota 7. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários se já assistiram O Lobisomem Ataca novamente e o que acharam dele. Até o próximo e tchau!